Muito boa noite, Tomás. É um prazer tê-lo aqui. Mais uma semana, mais uma quinta-feira, para olharmos para alguns pontos. Boa noite, Amino. Obrigado. Pois bem, vamos ter hoje 3 pontos. O primeiro tem a ver com a primeira Conferência Nacional sobre a Transformação Digital e, de seguida, o apelo, melhor dizendo, da União Europeia à inclusão de Venâncio Mondlane no Diálogo Nacional Inclusivo. Mais além, vamos olhar para a suspensão de António Muxanga, do partido Renam. A primeira Conferência Nacional sobre a Transformação Digital será, sem dúvida, o evento público mais importante desta semana, trazendo a promessa de um Estado digital de rosto humano. Tomás, qual pode ser o alcance deste slogan, Estado digital de rosto humano? Boa noite de novo, Edmílio. Tem razão, de facto é um evento com grande impacto, pelo menos mediático, mas também em termos do conteúdo, dos temas debatidos, não há dúvida que foi um encontro com muita boa organização, muita boa estruturação, com um tema incontornável nos dias de hoje, a digitalização da sociedade, do Estado, do setor privado, porque é uma meta incontornável, ou seja, é daqueles desafios em que você não pode dizer assim, ainda não estou pronto. Porque estando pronto ou não, ele está correndo e, portanto, temos que entrar neste comboio, seja como for. O slogan ou a expressão de Estado digital com o rosto humano é muito forte e muito convidativo. Quer nos dizer que queremos sim digitalizar o Estado, digitalizar o setor privado, mas tendo como foco a pessoa, as pessoas. As pessoas são o mais importante, não são as máquinas, não são os computadores. O que é um desafio muito importante, porque quer dizer que temos que levar as pessoas para a era digital. E não o contrário. Significa um grande esforço de literacia digital para as pessoas perceberem o que é que se passa e poderem ter benefícios desse processo, que sempre vai ter resistência, tudo que traz mudança implica muita resistência, mas os discursos oficiais que houve na conferência, quer do Presidente da República, quer do Ministro das Comunicações e Transformação Digital, foram em termos de que este processo tem vantagens inúmeras. Desde logo, por exemplo, encurta os custos dos processos, encurta também os próprios processos, em termos de que podemos chegar a um ponto em que não será necessário você ir a 3 instituições para ter o mesmo documento. Encurtar, portanto, os processos para ter documentos e também o tempo. Por exemplo, lançou-se ali a plataforma de acesso ao visto para entrar em Moçambique a partir de qualquer ponto do mundo. Isto é uma grande evolução. Quer dizer que o indivíduo está na Dinamarca, está no Japão, pode pedir visto para Moçambique. Isto tem um impacto, por exemplo, no turismo, sem dúvida alguma. Tem impacto nos negócios, os empresários que vêm para Moçambique, querem vir para aqui, não têm que vir fisicamente para o aeroporto, naquela burocracia toda, e procurar visto, poder adquirir via online. Olha, é um passo muito importante e, portanto, é por aí que se pode esperar. Há um exemplo que eu sempre menciono, eu trabalhei muito com comunidades nas províncias, nos distritos. Por exemplo, para criar uma associação local, tem que ter a certidão de registro criminal, que só sai em Maputo. Então, você está em Metangula, tem que vir a Maputo, tratar certidão de registro criminal. E depois volta para Metangula até que saia. Quando você voltar, já caducou o documento que você vê. Então, tudo isto é muito custoso e muito frustrante. Se este processo puder evitar estes processos, aí sim terá rosto humano. Penso que é por aí. Pois, e no discurso de abertura, o Presidente da República voltou a enfatizar o potencial da digitalização no combate à pobreza. Será demasiado, ou melhor, não será demasiado otimismo por parte do Presidente da República? Sim, também foi isso, foi no combate também à corrupção, que ajuda no combate à corrupção. Eu penso que é uma expectativa legítima, mas penso que não se pode esperar que o digital por si só combata a corrupção.
não é uma panaceia, a tecnologia não muda nada se o homem não tiver vontade para que isso aconteça. Aliás, o digital hoje até é fonte de grandes crimes. Pois. Os crimes cibernéticos é por causa do digital. Nós temos uma dívida externa, dívidas ocultas, foi por meio digital. Então, o digital não é por si só uma ferramenta para combater a corrupção. Tem que haver políticas que possam usar o digital para combater a corrupção. Sozinho, como tal, não penso que é uma caneta de combater a corrupção. Pode, de algum modo, mitigar o contacto direto com o dinheiro, por exemplo. Quando muitos processos forem online, então não há dinheiro vivo, primeiro, depois não há contato físico entre o funcionário e o cidadão. Isto mitiga um pouco a corrupção, mas não a elimina. Lembra-se de mim, tivemos no país o Ministério do Ambiente. Foi criado no tempo do presidente Chissano. Quando tivemos o Ministério do Ambiente, a ideia de que o país vai poder gerir melhor o seu ambiente. Mas, como vê, não foi o caso. Temos o caso da Manica, com a extração do ouro, que teve todos os rios diluídos. E temos o Ministério do Ambiente, mesmo assim. Isso mesmo. Então, não é condição suficiente, é condição importante, mas não é suficiente se não houver políticas que possam transformar o digital numa ferramenta de combate à corrupção. Ela própria em si não é garantia disso. Pois bem, vamos olhar para o nosso segundo tópico, tem a ver com o encontro realizado, portanto, pela Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, nesta quarta-feira. A União Europeia manifestou a vontade de ver incluído neste diálogo o ex-candidato presidencial do Anamola, Venâncio Mondlane. Eu gostava de ouvir o seu comentário a este apelo da União Europeia e, se na sua opinião, que efeito é que pode produzir esta declaração pública do representante da União Europeia? Bom, de facto também é uma notícia que marcou a mídia esta semana. O embaixador da União Europeia, no fim desta reunião com a COT, dizendo que respeita o processo do diálogo moçambicano, não quer entrar em pormenores, mas que a União Europeia sempre desejou que Venâncio Mondlane fosse incluído no diálogo nacional inclusivo. Devo dizer que eu também, logo no início, exprimi essa opinião aqui mesmo e noutras plataformas, dizendo que se tivermos em conta como é que nasce o diálogo inclusivo, quais foram as causas imediatas deste diálogo, foram as manifestações, foram os protestos pós-eleitorais e quem esteve à frente disso foi Venâncio Mondlane. Em teoria, não fazia sentido nenhum que aquele que aparentemente foi a parte mais visível dos protestos não fosse parte na mesa, não fazia sentido. O presidente dizia, bom, não é preciso que haja convite formal, estamos todos convidados. Mas há aspectos que têm um impacto simbólico muito importante. Não basta dizer que pode vir. A Anamola mandou para a Comissão as suas opiniões sobre o diálogo nacional inclusivo, mas eu partilho da opinião de que, de facto, era parte de um processo de inclusão efetivamente se Mondlane estivesse lá. A palavra inclusão ganhava mais sentido, ganhava mais substância e era fator até de alguma paz social para aqueles que seguem Venâncio Mondlane, vê-lo incluso, porque, repito, podemos não estar todos de acordo, mas ele foi a causa imediata deste processo todo. Pelo menos para os olhos do público em geral, ele que foi o indivíduo mais vocal que provocou este diálogo. Então, penso que por aí faz sentido e mais. O ponto é que não vejo qual é o mal de ele participar. Não vejo qual é o mal. Se não há mal nenhum que participe. E, portanto, não me parece que isto possa trazer qualquer perturbação nacional, porque ele está nessa comissão de diálogo. Pelo contrário, repito, pode acalmar alguns espíritos bastante agitados. É um processo que, se não tiver esses condimentos de muita calmia, de inclusão genuína,
pode, a partir, trazer dúvidas sobre a sua genuinidade, sobre se é um processo honestamente programado ou se não será mais uma armadilha, quando tudo isso pode-se muito bem evitar, incluindo toda a gente num diálogo que, afinal, ele não vai determinar nada. Será mais uma cabeça, entre muitas outras. Até porque estão lá na Comissão COTE, partidos políticos sem qualquer relevância social, nunca tiveram um lugar nem numa Assembleia Municipal. Estão lá na Comissão. Então, penso que é um assunto que podia muito bem ser evitado. Pois bem, e finalmente... Foi também notícia esta semana, a suspensão de António Muxanga, portanto, do Partido Renamo, numa ordem do Conselho Jurisdicional daquela formação política. O António Muxanga não está proibido de pronunciar o nome Renamo, qualquer que seja a sua intervenção, portanto, está proibido de fazer essa intervenção, pronunciamento em nome da Renamo. Quer dizer, é Renamo, dia após dia, mostrando essa faceta e as suas nuances. Sem dúvida, este é mais um episódio de um processo de um partido político que já foi uma grande força nacional em Moçambique e cada vez é menos isso. A Renamo está se consumindo por dentro há muito tempo e está mostrando que não tem estrutura capaz de disciplinar os seus quadros, não tem estruturas ainda, por exemplo, fala-se mais de desmobilizados e não de membros. A linguagem ainda é militar, os desmobilizados da Renamo não são militantes da Renamo. Então, quer dizer que é um partido que ainda está muito atrasado. E este episódio de António Muxanga, António Muxanga, nós o conhecemos, também é um indivíduo com uma linguagem muito peculiar, ele não mede palavras, fala à toa e para o seu estatuto era de esperar que se contivesse mais. Mas ele nunca se conteve, foi sempre uma pessoa expansiva e diz palavras muito pesadas sobre os seus próprios dirigentes. E eu penso que até pode ser que em algum momento Muxanga tenha razão, mas a forma como ele aborda as questões políticas, questões sociais, é uma forma que cria repulsa, cria rejeição, porque ele é bastante agressivo na sua linguagem e, portanto, qualquer partido político ou dirigente político sentiria-se muito incomodado com um militante que tem uma linguagem desrespeitosa. Você pode discordar do seu dirigente, pode discordar do Presidente da República, mas não tente o insultar, não é por aí. E parece que ele não distingue bem essas fronteiras entre insultar e exprimir opinião oposta à do seu líder. Então, isto é um coquetel perfeito. É um partido que está debandada de si próprio, com um militante que não se contém, e, portanto, nada espanta. É um resultado natural. E até quando houver o Congresso, para o SUF normal de ser medido ao escrutínio dos militantes, penso que ainda muita gente vai ocorrer. E é muita pena. A Renamo devia ser parte das forças políticas nacionais com uma intervenção forte, porque a Renamo tem bases, tem muita base nacional, tem muitos militantes nacionais e, portanto, estes militantes sentem-se agora um pouco abandonados, porque estão perdidos com uma direção descontrolada, com militantes que falam à toa na rua e fecham as sedes do partido, trancam e matam-se e batem-se. Então, é uma situação caótica naquele partido em que este episódio é apenas talvez muito mediático, mas talvez não o mais importante até. Tomás, muitíssimo obrigado por ter juntado a mim esta noite. Eu espero por si na próxima quinta-feira para olharmos o país e para as suas opiniões. Obrigado. Foram os pontos da semana com o jornalista Tomás Vieira Mário.